Bom, agora que já são 1h30, nós teremos uma palestra com o nome Astrobiologia. A pessoa que estará dando essa palestra é o mestre Bruno Leonardo do Nascimento Dias. Bruno, ele é formado em Física pela Faculdade Souza Marques, no Rio de Janeiro, e realizou parte da graduação sanduíche na Monash University, na Austrália. Ele é mestre em Física pela UERJ e atualmente cursa o doutorado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele é pesquisador no Centro de Pesquisas em Materiais. Ele também é coordenador geral da Rede Nacional de Atividades de Divulgação e presidente do Núcleo de Pesquisa de Ciências, o NUPEC. Ele também desenvolve trabalhos nos temas de astrobiologia e física de superfície. Então, boa tarde, Bruno. Olá, boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Então, agora eu passo a palavra para você. Se você quiser compartilhar alguma tela, fazer sua apresentação, fique à vontade, tá bom? Tudo bem. Obrigado, Lucas. De nada. Novamente, obrigado ao pessoal da organização, ao Ricieri, que mandou mensagens para mim. A gente ficou trocando mensagens de e-mail, me convidando para essa semana de biologia de vocês. Agradecer também a todo o corpo docente da Universidade Federal de Espírito Santo, a própria instituição, a Universidade Federal de Espírito Santo, e todo mundo que está aqui no Zoom e lá no YouTube assistindo essa palestra. Obrigado pelo interesse no assunto. Bem, eu não preparei PowerPoint, eu preferi trazer uma palestra em que eu pudesse estar falando um pouco mais sobre o tema e tirando um pouco mais sobre as dúvidas que as pessoas possam ter. E, inclusive, eu vou fazer uma palestra um pouco diferenciada. Em geral, vou falar que a gente está fazendo quase que de trás para frente. A gente tem 40 minutos, né, para fazer a apresentação. Sim, isso mesmo. Mais 10, 15 minutos de perguntas. Eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer 10 a 15 minutos de apresentação e vou deixar o restante para o pessoal interagir, para a gente ter mais tempo para perguntas. Tudo bem. Então, eu gostaria de começar falando sobre o que seria a astrobiologia, né? A astrobiologia é a área que busca entender e trazer questões relacionadas à origem da vida, à evolução e à distribuição da vida no universo. Em geral, quando eu falo que eu vou trabalhar com astrobiologia, as pessoas não têm muito essa noção em relação a essa concepção de astrobiologia. Está muito mais voltada justamente para as questões talvez ufológicas e astrológicas. Inclusive, os meus amigos, quando eu falava que eu ia trabalhar com astrobiologia durante a graduação, meu mestrado, e até agora, no final do meu doutorado, eles sempre acham que eu estou buscando, eu tive algum contato com homenzinhos verdes por aí. E a astrobiologia não tem nenhuma relação com a ufologia. Os meus pais, inclusive, até ficavam brincando comigo que eu devo ter sido desvirtuado em algum momento assistindo muito Star Trek, muito Star Wars. A minha camisa acho que talvez não apareça com o Darth Vader aqui. E também a astrobiologia não está vinculada com as situações de Star Wars, talvez um pouquinho. Hoje em dia, com o Star Trek, tem os tardígrados que a gente pode conversar, caso alguém queira saber um pouco mais sobre como é que esses organismos estariam vinculados, o que seriam esses organismos para estar tendo alguma implicação para a astrobiologia, e isso é apresentado em alguns dos episódios do Star Trek, dessa nova edição que está na Netflix. E tem pessoas que, inclusive, me perguntam se o trabalho de astrobiologia estaria vinculado com a astrologia, né? Justo que astro é estudar os corpos celestes, as estrelas, os planetas, e bio é o entendimento relacionado à vida, logia e estudo, então estaria fazendo o estudo da vida através dos astros. Então, acaba tendo algumas pessoas da sociedade em geral vindo me perguntar se tem alguma relação, e na verdade não tem nenhuma relação com a astrologia. A astrobiologia, como eu falei, ela busca entender a possibilidade da vida existir fora da Terra, mas de uma maneira muito mais ampliada do que algumas outras áreas antigamente se fazia. Tem um nome que, por muitas pessoas, são conhecidas como a exobiologia. Ela trata de áreas próximas à da astrobiologia, mas não é
exatamente a mesma coisa. Se vocês forem analisar a questão etimológica da palavra, exo é fora, bio, vida, elogia, estudo ou conhecimento. O problema é que a gente até o momento não detectou nenhum sinal de vida, seja inteligente ou vida microbiana, fora da Terra. Então, você ter uma área de pesquisa que se baseia em fazer estudo da vida fora da Terra fica um pouco descaracterizado cientificamente. Então, a astrobiologia tem um diferencial que ela não só faz essa busca pela vida fora da Terra, buscar a detecção de algum tipo de sinal, vestígio de vida, como ela se baseia, inclusive, nos estudos da própria vida no nosso planeta Terra. Então, a partir dos parâmetros que nós temos no planeta Terra, a gente leva os padrões para se fazer a detecção da vida fora da Terra. E como é que a gente faz isso? Tentando entender como a vida se originou na Terra, como houve o desenvolvimento e a evolução dessa vida na Terra, e com isso a gente pode fazer alguns padrões para seguir para essa busca da vida fora da Terra. Mas então, o que seria a vida, né? Vida, no final das contas, a gente não tem definição, e isso é muito engraçado quando a gente vai para dar palestras em instituições, universidades e semanas de biologia e se pergunta qual é o objeto do estudo dos biólogos, né? E a gente não tem uma definição sobre o que é vida. Na época que eu estava no colégio, né, há muito tempo atrás, o pessoal que gosta de geologia no tempo Triássico, Jurássico, né? A gente tinha definição de vida lecionada e ensinada pelas professoras e professores que era tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz e morre. O problema é que nós podemos acabar interferindo nas concepções de vida de maneira errada, porque fenômenos naturais nascem, crescem, reproduzem e morrem. Aí você pode me perguntar, Bruno, mas como assim? Um incêndio, ele nasce, cresce, reproduz e morre da seguinte maneira. O incêndio, para ele nascer, precisa ter um fenômeno de combustão. A partir do fenômeno de combustão, ele vai crescer, porque vai se tornar uma faísca. Essa faísca, tendo material orgânico, vai se reproduzir, e ao final disso, se não tiver mais material orgânico nenhum, esse incêndio vai se apagar, então ele vai morrer. Então, pragmaticamente, olhando para a definição, nascer, crescer, reproduzir, morrer, o incêndio, que é um fenômeno natural, seria considerado vida. Tal como o ciclo hidrológico, tal como os ciclones, tal como qualquer fenômeno natural. E, obviamente, a gente tem a concepção de que isso não é considerado um organismo vivo. Enfim, a gente pode até discutir futuramente, caso alguém queira fazer perguntas, sobre outras concepções, que às vezes as pessoas acabam considerando qualquer tipo de fenômeno natural como vida. Tem a hipótese Gaia, que a gente pode falar sobre a hipótese Gaia, que acaba considerando, inclusive, o nosso planeta como um grande organismo vivo e outras concepções também relacionadas a isso. Mas, buscando as concepções de vida tal como conhecemos, ou pelo menos de seres vivos, que a gente consegue reconhecer um ser vivo e um ser não vivo, da maneira que a gente acaba trabalhando cientificamente. Até o momento a gente não tem uma concepção fechada do que seria vida, mas independente disso a gente vai trabalhando, porque até o momento não se necessitava de uma definição fechada do que seria a vida para se identificar e caracterizar fenômenos ou estruturas de um organismo vivo, seja ele mamífero, seja réptil, seja ave, seja qualquer coisa relacionada às questões das ciências biológicas, questões da ecologia e tal como as diversas vertentes que nós temos nas ciências biológicas. Então, se a gente quer falar sobre origem da vida, a palestra de hoje era Origem até o Amanhã, a gente tem que começar falando do que originou tudo, na verdade, não só a vida, mas tudo que existe. E isso a gente conhece como um fenômeno da astrofísica conhecido como Big Bang, seria o início tanto do espaço como do próprio tempo a partir desse fenômeno, que não é uma grande explosão, se a gente fosse fazer a tradução direta, não é uma grande explosão.
Inclusive, a gente ainda não sabe, no exato momento em que o espaço-tempo e todas as matérias que a gente conhece, a estrutura do universo foi criada, o momento zero, o momento de partida, a gente não sabe que fenômeno aconteceu naquele exato momento. O que a gente sabe é que o universo foi se expandindo, e essa expansão, com o passar do tempo, foi criando as primeiras subpartículas que, com a expansão de um universo que estava extremamente quente, foi se esfriando, essas partículas foram se juntando umas às outras, criando átomos. A gente teve o átomo de hidrogênio, o átomo de hélio sendo formado logo no início do universo, e com a expansão cada vez mais rápida do universo, os outros átomos não tiveram a oportunidade de serem formados. Então vocês podem me perguntar, então, da onde surge tudo que a gente conhece? Bem, basicamente, esses primeiros átomos de hidrogênio e de hélio formaram as nossas primeiras estrelas, que deram origem também aos gases e poeiras que tinham no nosso universo, e a morte dessas estrelas, que a gente conhece como as estrelas que têm grande massa, é um fenômeno chamado de supernova, que elas ejetam as suas entranhas estelares para o meio interestelar, o que a gente denomina como um fenômeno de nucleossíntese estelar. E essa nucleossíntese estelar, desse material da morte de estrelas, é que se formam novas estrelas. E essas estrelas sendo formadas, tal como o nosso Sol foi gerado a partir da morte de outras estrelas, pode ter ou pode abrigar planetas girando, tal como o nosso Sol tem os 8 planetas, tirando Plutão, que foi rebaixado há pouco tempo, tal como provavelmente Botafogo vai ser rebaixado esse ano. Mas os 8 planetas que nós temos no momento são 4 terrestres e 4 gasosos. E essa era a ideia que a maioria ou todos os sistemas planetários seriam formados dessa maneira. Hoje em dia, aí já indo para a parte da manhã, a gente já vê que os sistemas planetários, a maioria não tem a conjectura estrutural semelhante à nossa. Pode surgir a pergunta se o nosso é a exceção ou se a gente não achou ainda a maioria dos sistemas planetários, a gente não teve ainda a detecção de um grande número de sistemas para que a gente possa realmente avaliar se a gente tem uma exceção em relação à regra, e se a gente é exceção, por que a gente tem, então, esse tipo de estrutura. Bem, é justamente desses planetas que a vida pode existir. No nosso sistema solar, a gente só tem a certeza que existe vida no nosso planeta Terra, que se encontra numa zona que a gente chama de zona de habitabilidade, que é onde o planeta se encontra numa distância que nem está muito próximo da estrela para a água evaporar, nem está muito distante para a água congelar. É um local onde a água se encontra no seu estado líquido, pode se encontrar no seu estado líquido. Então, basicamente, essa é o modelo, como eu falei para vocês, esse é o parâmetro que a gente utiliza para fazer busca por vida fora da Terra, nos chamados planetas extrasolares ou exoplanetas, que são planetas que estão orbitando outras estrelas. E não só isso, hoje em dia a gente conseguiu ampliar a visão de vida através do estudo da microbiologia, o avanço tecnológico e o avanço do conhecimento científico. A gente conseguiu observar que existem seres que conseguem viver em ambientes que para nós seriam completamente inóspitos, seriam os extremófilos. E aí a gente tem bactérias extremófilas e também temos outros tipos de organismos vivos que são extremófilos. Então, a partir da ideia de se estudar bactérias extremófilas, e aí o porquê que a gente busca bactérias? Porque o nosso planeta basicamente existe há 4,5 bilhões de anos. E a vida, o registro mais antigo de vida que nós temos foi há 3,6 bilhões de anos atrás. E esse registro fóssil foi de uma cianobactéria. E desde então as bactérias continuam existindo no nosso planeta. Então a possibilidade de encontrar seres vivos, vamos dizer assim, mais simples, seriam seres unicelulares, bactérias, cianobactérias, seriam talvez muito mais viáveis e mais fáceis de se existir, mas não necessariamente ser mais fácil de se detectar. A busca por vida inteligente feita, por exemplo, no SET, que é o Programa por Vida,
busca por vida inteligente fora da Terra, fala que o contra-argumenta que as bactérias podem existir, mas elas não teriam inteligência e nem tecnologia para serem detectadas facilmente. E, a partir desse contra-argumento, a ideia é que uma vida inteligente com tecnologia poderia ser mais facilmente detectada através de experimentos e tecnologia de ondas de rádio. Então, a gente tem os radiotelescópios, como o SET, que busca detectar por vida inteligente e com tecnologia para a gente poder, talvez, entrar em contato. Então, o amanhã é justamente tentar entender que tipo de vida poderia existir fora da Terra. E aí, para estar finalizando, eu gostaria de estar justamente trazendo a ideia do que a gente pode considerar como vida e que tipo de vida a gente pode considerar encontrar fora da Terra. Antigamente, baseava-se em pensamentos gregos que a vida só existia no planeta Terra e, inclusive, a gente tinha um sistema geocêntrico de Aristóteles, em que a vida existia abaixo da Lua e, a partir da Lua, a gente tinha um mundo sublunar e supralunar, e o mundo acima da Lua seria a morada dos deuses e nada como organismos vivos e mortais existiria fora dessa região. Com esse avanço do conhecimento científico, a gente começou a especular a possibilidade de vida existindo em Marte, os famosos marcianos verdes, descritos por diversas obras de ficção científica, inclusive desenvolvido por conta de algumas observações feitas por Schiaparelli em seu telescópio, vendo algumas ranhuras na estrutura marciana, em que ele descreveu como se fossem canais no planeta Marte, e acabou isso instigando a indústria de filmes, Hollywood, as indústrias de ficção científica em livros, e a gente acreditou a possibilidade de encontrarmos tecnologia com seres vivos em Marte. Hoje em dia a gente sabe que não tem seres vivos inteligentes existindo em Marte. Bem, para aqueles que acreditam no desenvolvimento científico, já que tem pessoas que não acreditam nem que o homem foi à Lua, nem na questão da questão da teoria da evolução, tal como acreditam que a gente esconde informações sobre o ET de Varginha, o ET Bilu, entre outros, chupacabra, e seres extraterrestres que poderiam ter habitado ou estarem habitando o planeta Terra, coisa que até o momento a gente realmente não tem indícios científicos da existência desses organismos vivos. E aí eu finalizo falando que existe a possibilidade, inclusive, da vida ser completamente diferente do que a gente conhece. Se a gente observa a possibilidade de extremófilos resistindo a alta temperatura, baixa temperatura, alta radiação, alta quantidade de radiação, entre outros tipos de ambientes que seriam extremamente severos para a vida tal como nós conhecemos, vida seres humanos, o que a gente chama de mesófilos, poderia, inclusive, existir vida que não se baseia em carbono, vida baseada em silício. A gente poderia ter os primeiros Transformers sendo encontrados, por exemplo, na Lua de Titã. Seres baseados em silício e uma química completamente diferente. A composição de aminoácidos seria completamente diferente. E talvez, se a gente encontrasse um robô e ele entrasse em contato falando que veio de um planeta muito distante, será que a gente consideraria ele como ser vivo? Ainda que ele pensasse, demonstrasse sentimentos e características semelhantes às dos seres humanos? Ou por ele ter uma estrutura organizacional e a sua estrutura de formação como não ter células baseadas em carbono como nossos seres vivos aqui na Terra, ele seria excluído como organismo vivo? Então fica essa pergunta e eu fico aberto para o pessoal mandar as perguntas aí no chat no YouTube ou aqui pelo Zoom. E novamente agradecer a toda a comissão organizadora da Semana de Biologia da UFES. Boa tarde, muito obrigado, professor. Eu achei muito interessante sua palestra, na verdade eu sou um fã seu, porque eu já sigo algumas palestras suas pelo Facebook, pelo YouTube, eu já participei de alguns cursos, e eu gosto bastante do assunto. E eu queria agradecer muito pelo seu tempo e pelo aceite do convite. Aqui nós temos algumas perguntas, nós temos 6, e como nós temos tempo,
Obrigado. Eu vou ler aqui algumas perguntas e se você puder responder, tá bom? Sim, claro. Bom, a primeira pergunta é do Paulo. O nome também não poderia ser bioastronomia? Sim, isso é uma pergunta interessante. Tem um artigo, se o Paulo quiser e outras pessoas quiserem, eu posso enviar. Tem um artigo que foi escrito por um amigo meu, o Ivan Paulino. Ele é da NASA, é biólogo brasileiro, ele se formou aqui no Brasil e foi fazer a pós-graduação dele nos Estados Unidos. E ele escreve junto com a ex-orientadora dele, a professora Cláudia Lage, sobre essas questões etimológicas que eu até citei rapidamente durante a apresentação. Perdão. Então, bioastronomia é bem parecido com a astrobiologia, só que a bioastronomia, novamente, ela coloca a vida em primeiro lugar em relação às questões do desenvolvimento astronômico. Então, é meramente sutil a questão de não ser bioastronomia e ser astrobiologia. Até mesmo a questão da astrobiologia, ela foi estruturada justamente já com essa pré-definição de ser uma área que se preocupa com questões da origem, evolução e distribuição da vida a partir de conhecimentos do nosso planeta Terra, da vida existente na Terra. Obrigado, professor. A próxima pergunta é da Suelen Cristina. É viável a existência de formas de vida não baseadas em carbono? Sim, é super viável, como até comentei. Tem Titã, tem um ambiente que é muito parecido com o que a gente chamaria de terra primitiva. Tem uma temperatura relativamente baixa, lá tem grande quantidade de metano, então essa característica de ter muito metano na atmosfera e amônia também, então seria um ambiente muito similar ao ambiente da Terra primitiva. E os outros fatores que acabam nos trazendo a possibilidade de existência de vida diferente do que a gente tem na Terra é justamente porque Titã ele tem um ambiente que, além de ser grande quantidade de amônia e metano, lá não tem condições de ter água no seu estado líquido por conta da pressão e da temperatura ser muito baixa. Então, lá a gente tem, por exemplo, rios e lagos de etano e metano, e proporcionariam, então, vida baseada em silício. E aí, por isso, eu fiz até a brincadeira da gente, de repente, encontrar os primeiros transformers do sistema solar, que seriam vida baseada em chip de silício. Então, a gente mudaria as células orgânicas por chips de silício e estruturaria um organismo vivo baseado em silício e não em matéria orgânica, ou seja, matéria baseada no carbono. Outros lugares podem existir vida, inclusive baseado no carbono, ou inclusive com estruturas que acabem tendo alguns outros elementos químicos vinculados a modificar a estrutura dos aminoácidos. A bioquímica pode ser diferenciada. E aí, para quem quiser, eu tenho um artigo sobre a química da vida tal como nós não conhecemos, que fala da vida baseada em etano, metano, vida baseada em enxofre e vida baseada em outros elementos químicos. Obrigado, professor. A próxima pergunta é da Carolita B. Quais são as dificuldades de alguém que queira entrar na área que costuma enfrentar? Quais são as principais? Antigamente eu poderia falar que a principal dificuldade seria conseguir alguém para poder você se orientar, materiais, mas hoje em dia a gente está tendo uma nova geração de pessoas se formando em astrobiologia, né, tendo seu mestrado, seu doutorado, não especificamente em astrobiologia. No Brasil, a gente não tem programa de pós-graduação, e aí eu queria até salientar isso, não temos um programa de pós-graduação em astrobiologia. No Brasil, o que a gente faz é seguir uma linha que possibilite a trabalhar com astrobiologia. Então, se você tem algum tipo de pesquisa que venha trazer informação ou conhecimento a ser desenvolvido em respostas que venham trazer respostas sobre a origem da vida ou sobre
como a vida evoluiu ou pode evoluir em determinados ambientes e cenários, ou se você tem uma pesquisa falando sobre a possibilidade da vida estar distribuída em algum lugar do universo, tudo isso é astrobiologia. Então, você pode trabalhar com astrobiologia sendo biólogo, sendo astrônomo, que é o que a gente geralmente vê, mas você sendo filósofo, você trabalhando com letras, você trabalhando com computação. Por exemplo, eu tenho ao todo agora 13 alunos que eu estou orientando. 2 alunas de pós-graduação e 10 alunos de graduação. Dos alunos de iniciação científica ou de TCC que eu estou orientando, eu tenho alunos de farmácia, eu tenho alunos de licenciatura em biologia, tenho alunos de bacharel em biologia, mas tenho alunos de licenciatura em física, tenho alunos de filosofia, alunos de geologia, alunos da astronomia, então é bem diversificado. E aí dá para se trabalhar de diversas formas. Entendi, nossa, eu não sabia que a astrobiologia conseguia abranger... Opa, desculpa, ônibus bairro. Eu não sabia que a astrobiologia tinha tanta abrangência, assim, de ver gente do curso das letras e de outras faculdades. Eu achei muito legal isso. E tem uma pergunta... Desculpa, Oi, tudo bem? essa questão que você até falou sobre letras, o pessoal até tem justamente essa dificuldade de visualizar como é que letras poderia trabalhar. Veja que letras é uma área que trabalha linguagem. E você pode, inclusive, fazer associações de pessoas que trabalhem com áreas que, aparentemente, são completamente distintas. Matemática, letras e computação. Mas elas se unem com o mesmo objetivo. As 3 trabalham com linguagem. A matemática tem a sua linguagem, os seus símbolos para organizar a sua passagem de informações. A letras, no caso, tem a sua linguagem também, os seus símbolos. Para nós é o português, mas para o pessoal do Japão vai ser aquele tipo de quase que desenho para a gente. Os árabes têm a sua escrita, então tem a sua simbologia para passar as suas informações, e tem a computação, que é a linguagem binária, 0 e 1, que vai estruturar tudo isso que a gente, inclusive, está fazendo hoje, passando informações pela rede de internet. E aí, para quem quiser ver como é que letras, programação e matemática podem disponibilizar um estudo de astrobiologia, basta ver o filme The Arrival, A Chegada. Esse filme ele é muito bom, é perfeito, eu gosto muito. Aqui tem uma pergunta minha. Quais os principais parâmetros que utilizam para procurar vida fora da Terra e quais os estudos mais recentes que estão sendo realizados para esclarecer o conhecimento sobre vida extraterrestre? Tá, vamos por parte. A primeira Tudo bem. Quais os principais parâmetros para procurar? Então, você pode fazer de diversas formas. Uma pode ser astronomicamente falando, então você tem os estudos de astrônomos que buscam por exoplanetas que possuem características que são interessantes para abrigar vida. É o que eu falei, a zona de habitabilidade. E aí você faz através, inclusive, buscando esses planetas com o efeito Doppler, que seria o afastamento ou o aproximamento do planeta em relação a um dado referencial, né? Então, vamos dizer, eu e você, eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, acredito que você esteja em Espírito Santo. Então, se você vier para o Rio, você pode estar mais próximo de mim. Se você voltar para o Espírito Santo, você vai estar mais distante. Então, eu consigo analisar esse seu deslocamento de efeito Doppler. Então, eu consigo avaliar se está tendo Perdão, apareceu uma mensagem aqui. Se está tendo uma variação no deslocamento, e aí, a partir disso, se um planeta está existindo, em que região esse planeta estaria. Existem outros tipos de possibilidade de fazer detecção com exoplanetas, mas essa, basicamente, vamos dizer, uma das principais, e meios astronômicos de se buscar. Tem uma questão que é você combinar questões astronômicas com as questões biológicas. Biológicas no sentido que você, sendo um biólogo, conhece como é que um micro-organismo ele se conecta com o ambiente, por exemplo, as bactérias.
elas podem se alimentar de certos nutrientes e ejetar material para o meio ambiente. Por exemplo, tem as bactérias redutoras de sulfeto, elas vão se alimentar e vão ejetar determinados materiais. Em Marte, inclusive, há um tempo atrás, nos anos 90, tinha a ideia de existência de alguma bactéria que se alimentava de nutrientes do solo e ejetava metano para a atmosfera. E a gente tem bactérias no planeta Terra que são chamadas as metanogênicas, né, que elas ejetam metano para a atmosfera. Inclusive, há pouco tempo atrás, acho que algumas semanas atrás, teve a descoberta da fosfina em Vênus, que é justamente essa questão de micro-organismos que se alimentam de determinados nutrientes e ejetam a fosfina para a atmosfera. Então, isso seria a combinação de como se buscar e detectar vida com a biologia, com a astronomia, e pode-se dizer também com questões de química, geologia. E tem um conhecimento multidisciplinar para se buscar vida fora da Terra. Questão de ozônio sendo ejetado com grandes quantidades seria a possibilidade de existência de um oceano no planeta. Metano, que eu já falei sobre as bactérias, mas as próprias vacas, elas ejetam metano para a atmosfera. Então, tudo isso é um meio de se combinar informações que nós conhecemos e buscar por vida fora da Terra. A segunda pergunta, você pode repetir para mim, por gentileza, Lucas? Sim, claro. A segunda pergunta é: quais os estudos mais recentes que estão sendo realizados para esclarecer conhecimentos sobre vida extraterrestre? O mais recente agora, então, foi, eu citei de fosfina, né? O pessoal está tentando avaliar, assim, o estudo de fosfina, para o pessoal que não está por dentro, foi um estudo realizado em conjunto com vários profissionais. Tem uma pesquisadora de Portugal, a principal pesquisadora é da Universidade de Cardiff, na Inglaterra, e eles fizeram observações com os telescópios ALMA e o telescópio James Clerk Maxwell, e a combinação da utilização desses dois telescópios que ficam em regiões distintas observaram durante 5 anos o planeta Vênus e conseguiram detectar uma pequena variação periódica durante esses 5 anos. Então, não é um evento singular, é um evento periódico na atmosfera de Vênus da detecção de fosfina. E aí justamente isso, a possibilidade de repente ter algum micro-organismo vivendo na atmosfera, nas nuvens de Vênus. Então, isso está sendo muito desenvolvido agora, atualmente. Tem a busca por vida no planeta Marte, que aí a gente enviou agora há pouco tempo a Perseverance, que é o novo rover que vai estar indo para Marte, para fazer várias funções. Uma, tentar encontrar sinais de vida no planeta Marte. 2, arrancar rochas marcianas para que possam ser trazidas para o planeta Terra. Então, também é um estudo interessante que está sendo desenvolvido. Para até 2030, o pessoal especula a possibilidade de missões tripuladas, ou seja, enviando seres humanos para o planeta Marte para poder fazer a busca por vida e entender melhor o planeta Marte. Então, as outras 2 missões que eu posso falar seria a possibilidade de fazer colônia lunar. O pessoal da NASA e da Agência Espacial Europeia está fazendo estudo para como é que a gente poderia colonizar a Lua, fazer uma base, não colonizar de levar vários seres humanos para a Lua, mas levar cientistas para a Lua, fazer uma base lunar, inclusive para facilitar os nossos voos de Lua para Marte, inclusive fazer mineração em asteroides também facilitaria essa possibilidade. Com uma quantidade de gravidade muito menor na Lua, a gente gastaria muito menos combustível, a energia e a questão de custo-benefício seria melhor agregado. E a última seria a Europa Clipper, que seria uma missão para enviar um estudo para tentar identificar a possibilidade de sinal de vida em Europa, já que a Europa é uma lua do nosso sistema solar
de gelo, e abaixo da superfície de gelo deve ter um oceano de água salgada, água líquida, que estaria às suas profundezas, inclusive, mantendo a Lua viva com as chamadas fumarolas, as fontes hidrotermais. Então, poderia ter um ambiente propício para organismos quimiosintéticos. Entendi. Agora, apareceram várias perguntas. Como a gente está com o tempo, a gente tem 10 perguntas, eu vou continuar fazendo elas na ordem que está chegando aqui. Tudo bem. Pergunta da Rafaela. Qual a principal dificuldade na área? E como conseguir fazer parcerias com centros tecnológicos famosos do exterior? E se é competitivo? Competitividade sempre tem em qualquer área, seja empresarial, científica. Em geral, os pesquisadores eles são bem solícitos em colaborações. Se você tem um bom projeto, tem boas ideias, você consegue ter boas colaborações, e aí não tem essa questão de competitividade só em relação a você conseguir ter, às vezes, a publicação mais rápida do que um determinado grupo. Isso a gente acaba não deixando de ter. Os segredos, vamos dizer assim, os segredos de estados, né? A questão de ter colaborações vai muito de você ter rede de contato, chamado network, né? Você tem que ir a muitos eventos como esse, você vê um palestrante que você gostou, pega o e-mail, manda e-mail. 90% dos pesquisadores, eu não vou dizer 100%, mas a grande maioria dos pesquisadores são super solícitos a responder os e-mails. Eu, desde a minha graduação até os dias de hoje, eu sempre vou a eventos, e os eventos presenciais eu procuro ir até os pesquisadores, falar com eles, tirar algumas dúvidas, e aí a partir disso eu peço, às vezes, o e-mail, ou se não eu entro em contato com a organização, tipo o pessoal, o Lucas, a Inês, e, poxa, será que você não pode me passar o e-mail do palestrante tal, só para eu poder tirar algumas dúvidas, ou ver se ele pode me orientar na minha graduação, no TCC, no mestrado ou no doutorado? E lembrando que, você sendo da UFES, você não precisa ter apenas o orientador da Universidade Federal do Espírito Santo. Você pode conseguir um co-orientador para fazer parte da sua monografia de graduação, ou da sua dissertação de mestrado, ou da sua tese de doutorado. Eu, por exemplo, estou orientando uma aluna de iniciação da farmácia da UFRJ, tem uma aluna de biologia da Universidade Federal de Viçosa, que eu estou orientando o TCC e a iniciação dela. Tem a Bruna e a Tatiane, eu co-oriento no Museu Nacional pós-graduação. Então, alunos que queiram fazer futuramente pós-graduação podem também me procurar. Tem alunos do CEDERJ que eu co-oriento. Então, vocês podem procurar profissionais, pesquisadores de várias universidades pelo Brasil, que vai ampliar, inclusive, a possibilidade de você trabalhar numa área que você desejaria. E não só no Brasil. Se você fala um bom inglês, ou se você fala um outro idioma, procure também internacionalmente. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Eu acho que respondeu sim, professor. A próxima pergunta é do João Teske. Seria possível vida não dependente de água? Sim, aí a gente volta lá para Titã. A vida de Titã não se baseia em água, se baseia em etano e metano. Então, se a gente tivesse um organismo em Titã, ele poderia ser uma vida baseada, por exemplo, em etanol, né? Apesar que já tem vários universitários que já se baseiam em etanol, né? Termina seu churrasco, termina uma boa prova, você vai lá para o bar e se baseia em etanol. Mas lá em Titã você teria uma vida não baseada em água, os rios e lagos seriam de etano e metano, então você não teria o líquido, também não tem água. A temperatura é altíssima, de mais de 300, 400 graus Celsius. E lá também, por não ter água, se a vida existir, essas bactérias de fosfina forem detectadas em algum momento, quer dizer, que ejetam fosfina, perdão, seria a vida baseada em ácido sulfúrico, porque lá chove ácido sulfúrico. A gente tem um processo não hidrológico, mas um processo de chuva de
de ácido sulfúrico, evaporação de ácido sulfúrico. Então, existem ambientes que podem ter vida completamente distinta do que a gente conhece, e não baseada em água, inclusive. A próxima pergunta é do Roberto Pires. Recentemente foi encontrados sinais associados com a presença de vida em Vênus, que você já comentou. Caso fosse realmente comprovada a existência de vida lá, isso afetaria a atual visão de zona habitável do sistema solar? Sim e não. Vamos do mais fácil. Não porque o planeta Vênus estaria na chamada zona de habitabilidade. A zona um pouco menos restrita da zona de habitabilidade, ela vai desde Vênus e pega até Marte. Então, Vênus, Terra e Marte estaria dentro da zona de habitabilidade. Então, essa seria a resposta para o não. Sim, porque a gente poderia ampliar o leque, não dizendo que o planeta tem que estar na zona de habitabilidade com água líquida, mas a gente ampliaria, então, para planetas, luas, exoplanetas que tenham um ambiente semelhante a Vênus. Então, é tudo aquilo que eu falei. A gente utiliza a Terra como o nosso parâmetro e o padrão de busca porque a gente sabe que existe vida aqui na Terra. Não necessariamente vida inteligente. Lembre que vida inteligente e vida são coisas distintas. A gente não sabe se realmente existe sinal de vida inteligente na Terra. A gente está até hoje brigando por questões de Lula, Bolsonaro, Ciro, Marina, entre outros políticos por aí. Então, não sei se realmente a gente tem sinal de vida inteligente. Ou, de repente, a gente desconsidere o que seria realmente vida inteligente. Os golfinhos são extremamente inteligentes e, por muitos, não são considerados como um organismo detentor de cognição semelhante à dos seres humanos. Os corvos têm a sua inteligência para formar ferramentas. Então, tudo isso, inclusive, gira em torno de uma pergunta que eu não cheguei a colocar aqui, que é o que seria inteligência e o que seria consciência. Ampliaria, talvez, a concepção de como a gente poderia, aonde a gente poderia buscar por vida. A próxima pergunta é: qual a importância da descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus? Justamente como eu falei, você conseguiria ampliar o seu mapa e de regiões que você buscaria por vida. Então, lugares, por exemplo, a Lua Io, que é uma região vulcânica, tem para mais de 300 vulcões, se eu não me engano, salvo engano, em Io, e a atmosfera é rico em enxofre. É um ambiente muito semelhante ao de Vênus. Se a gente encontra uma bactéria vivendo em Vênus, poderia ser uma bactéria análoga a conter características que poderiam contribuir para viver ou sobreviver em um ambiente semelhante a Io ou algum exoplaneta que a gente detectasse com características semelhantes a Vênus. A próxima pergunta é: ainda se cogita a possibilidade de vida em Europa? Sim, Segundo aquilo que você falou sobre o mar submerso. Exatamente. Lá em Europa, inclusive, 2 alunas minhas de iniciação estão trabalhando com isso. A Camila Vieira, da Universidade Federal de Viçosa, e a Milena Vale, da Universidade Federal de São João del Rei. Elas estão trabalhando com micro-organismos extremófilos. A Milena está trabalhando com microbiologia da Antártica. Ela está analisando micro-organismos de vulcões da Antártica. Então, são termotolerantes e termófilos. E aí você vai se perguntar, mas na Antártica, como é que são organismos que são resistentes a alta temperatura? É porque eles vivem numa região vulcânica, então tem uma temperatura em média de 50 até 110 graus Celsius. Então, os micro-organismos que vivem aí em torno de 50 a 70 graus Celsius, talvez 80, não lembro muito bem o limite máximo, são chamados termotolerantes, que não
que não necessitam da temperatura muito alta para poder viverem, mas eles conseguem sobreviver em temperaturas relativamente altas. As camadas, a membrana celular dessas bactérias são diferenciadas da membrana celular de um ser humano. Então, elas são mais rígidas e, por isso, elas aguentam a temperatura e não se toda vez eu tenho um trava-língua com essa palavra. Não acontece a desnaturação da célula, da membrana celular da bactéria. Então, elas conseguem viver, mas elas não necessitam de viver em alta temperatura. As termófilas, elas precisam viver em alta temperatura. Então, elas precisam viver entre temperaturas de 80 a 110 graus Celsius. E aí, se você bota numa região de 60 graus Celsius, elas podem acabar morrendo, ironicamente, porque não resistem a temperaturas um pouco mais baixas. Então, para a Europa, a gente tem um interesse bem focado para psicotolerantes e termotolerantes, que elas conseguem resistir a baixa temperatura, mas não necessitam da baixa temperatura, são as psicotolerantes, e as termotolerantes, porque elas podem viver em alta temperatura, mas não necessitam das altas temperaturas. E aí, por que isso? Europa, você tem uma lua de gelo com água abaixo dessa calota de gelo, então a água provavelmente pode estar ou gelada por conta da camada de gelo que vai estar influenciando, ou pode estar muito quente por conta das fumarolas, das fontes hidrotermais, ejetando calor para essa água. E no meio da região, você teria uma região chamada de mesófila. Então, você tendo uma termotolerante, uma psicotolerante, ela conseguiria viver tanto na região mesófila, ou se ela for puxada para as profundidades, para as regiões de fontes hidrotermais, elas são termotolerantes, então elas aguentariam temperatura alta. Ou se, porventura, forem jogadas mais para próximo da superfície, mas não coladas à superfície, elas aguentariam as baixas temperaturas, por serem psicotolerantes. Então, a Camila de Viçosa e a Milena, lá de São João del Rei, estão trabalhando com isso. Então, a Europa é um ambiente super agradável para se buscar a vida fora da Terra. Bom, professor, agora nós temos 4 minutos para o tempo da palestra terminar. E então a gente só vai fazer mais uma pergunta, tem 7 perguntas. Eu vou pegar a que está aqui em cima por ordem, para não pular o pessoal. Pergunta da Gabriela Azevedo. É possível utilizar buracos negros como meio de transporte ou é apenas um delírio cinematográfico? Como tem 4 minutos, eu vou tentar responder rapidinho as perguntas, aí você pode ir pegando outras perguntas. Buraco negro atualmente é ficção científica. É possível, mas é ficção científica, porque a gente não sabe o que realmente acontece dentro de um buraco negro. Mas é possível dentro das condições de teorias físicas e do que a gente especula acontecer dentro de um buraco negro, lembrando, para o pessoal que gosta dessas questões sci-fi, Interestelar trabalha muito essas questões, né, de dentro de um buraco negro ter um buraco de minhoca e ao final do buraco de minhoca ter o chamado buraco branco. E aí isso poderia ser um método de... Ops, tá ventando demais aqui, bateu a porta, desculpa. E então poderia ser um método de transformar atualmente só a ficção científica. Eu acho que vamos encerrar por agora as perguntas. Nós temos mais 7, que acabou de chegar mais uma. E tem como você responder depois, professor, as perguntas aqui no Questions and Answers, que tem aqui embaixo um ícone. Aí, quando você estiver disponível, você pode apertar em Type Answer e responder todas as perguntas que ainda restam aqui, tá bom? Sem problema. No mais, muito obrigado pela palestra. Muito obrigado por fazer essa divisão de tempo, porque aqui nos comentários o pessoal gostou de como foi feita a palestra, de ter um curto tempo de explicação e um tempo maior de tirar dúvidas e explorar mais o assunto. E queria agradecer por você ter aceito o convite e ter vindo à CBVIX para poder falar um pouco sobre o tema. Muito obrigado, de verdade. Nada, eu que agradeço novamente Lucas, ao Ricieri, o pessoal da organização, ao FED, ao pessoal que está assistindo aí, aguentando eu falar durante aí quase 1 hora. Tem aí, pelo que eu estou vendo aqui, quase 250 pessoas assistindo aqui no Zoom. Então, obrigado a todo mundo que está assistindo. Espero que tenham gostado. Espero que estejam se cuidando nessa pandemia.
A pandemia, inclusive, é uma maneira de se trabalhar a astrobiologia que muita gente não aguenta, né? A questão do isolamento e a quarentena que a gente deveria fazer. Então, imagine um astrônomo que tem que viver na Estação Internacional Espacial preso numa caixinha de menos de 100 metros quadrados, e quem for a Marte, então você está isolado socialmente de todo mundo que você conhece em Marte. Então são questões que a gente pode já começar a pensar em como nós, seres humanos, nós não respeitamos nem a si, tampouco o próximo. Será que a gente realmente teria concepções de evoluir como uma sociedade global, sem fronteiras, seja de países, seja éticas, raciais, os grandes problemas que nós estamos tendo, políticas, religiosas, entre outras, para nós tornarmos realmente o que a gente chamaria de uma civilização extraplanetária, vivendo não apenas no planeta Terra, mas em outros planetas, pela não necessidade de dilemas e problemas sociais que a gente ainda tem muito a ter que resolver. Então, agradeço ao Lucas, agradeço a todo mundo da organização, aos professores da Universidade Federal do Espírito Santo, à instituição. Obrigado pelo convite, e se algum dia tiver oportunidade, espero estar presencialmente após a pandemia na Semana de Biologia de vocês. Muito obrigado. Pode deixar que terão outras oportunidades. Muito obrigado. Lucas, só uma Oi. coisa. Se quiser, vocês podem passar também o meu e-mail para o pessoal que quiser tirar dúvidas ou quiser saber sobre iniciação, TCC, oportunidade de pós-graduação de astrobiologia, seja comigo ou com outros profissionais, pode mandar e-mail. Obrigado pela disponibilidade, professor. A gente vai mandar sim o seu contato aqui no chat. E é isso. Muito obrigado. Nada. Obrigado. Abraço, tá, Lucas? Abraço. Abraço para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.